A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Gerardo. Estou aqui com a incumbência de dar, nós fazemos a última lição desse maravilhoso trimestre. Estamos aqui terminando o trimestre e está comigo aqui a minha companheira, professora de Escola Bíblica Dominical, professora irmã Vanderleia. A paz do Senhor, irmã Vanderleia. A paz do Senhor, irmão Gerry. Amém? Vamos agora começar um bate-bola aqui, irmãos. Vamos fazer todas as lições de uma forma bem rápida, bem sucinta, só para trazer uma memorização, lembrar, de tudo que nós vimos durante todo esse trimestre, tá bom? Então vamos começar na lição 1, que traz o título A Igreja que Nasceu no Pentecoste. Mas não perdemos o bom costume, quero pedir a irmã Vanderleia que ore por nós, amém, Vanderleia? Amém. Antes que você ore, vamos lembrar também que nós somos do Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Amém, pode orar. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, irmão Gerry? Estamos aqui para fazer, o índio do Senhor. Amantíssimo Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para te adorar, para exaltar o teu nome, para divulgar a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, seja conosco, Senhor. Use-nos como canal de bênção, Senhor, como fonte, como ponte sobre as águas, Senhor. Senhor, aquelas pessoas, ó Pai, que necessitam, ó Pai, de esclarecimento da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, nos usar como instrumento vivo, Senhor, para estar ajudando a cada um que tem alguma dúvida ou que queira estudar conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, mais essa incumbência, mais esse trabalho, Senhor. Estende as tuas mãos sobre o teu servo que aqui está, Senhor. Estende também suas mãos também sobre o Isaías que grava que faz esse trabalho conosco. Senhor, fica conosco. Estende as tuas mãos poderosa e maravilhosa. É o que nós te pedimos, ó Pai. Eu também toma, Senhor, a cada ouvinte que vai tirar tempo para estar conosco nessa jornada. Papai querido, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar o bate-bola? Lição de número 1 traz o título A Igreja que Nasceu no Pentecoste. Ela tem um textual que diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2, verso 4. Ela traz no seu comentário a introdução dizendo assim: a igreja nasceu no dia de Pentecoste. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecoste era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito Santo no Pentecoste marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel capítulo 2, verso 28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecoste foi uma prova clara de que havia Jesus ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-lo à verdadeira adoração. Isso é que veremos nessa lição. E lendo a conclusão dessa lição também nós vamos ver o que o comentarista falou e disse assim, como vimos, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. Atos 2,4, o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, e cujo nascedouro foi no Pentecoste. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Resumo dessa primeira lição, ela é uma lição introdutória e ela vai dizer aonde que surgiu a igreja e como ela surgiu no capítulo 2 de Atos e no derramado do Espírito Santo ali de uma forma tremenda. Não era apenas só para que ele falasse línguas estranhas, mas que ele fosse capacitado para fazer a obra do Senhor através não só da pregação da palavra, mas também da manifestação dos dons, através das curas, através da profecia, através dos milagres. Deus estava agora usando os teus servos de uma forma poderosa e ali escolheu justamente uma festa judaica, uma festa do Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, para a inauguração tão gloriosa que é a Igreja do Senhor Jesus. Amém? Amém. A segunda lição traz o título, A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O texto áureo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos
e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, que está registrado em Atos, capítulo 2, versículo 42. A conclusão, a introdução vai nos dizer assim: por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que parte a decisões que busca, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo, supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. E, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. Mas é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcos que se tornam um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. E a conclusão vai nos dizer assim, que nós entendemos, né, dessa igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido, diz assim: vimos nessa lição algumas características que marcam a primeira igreja. Frequentemente, nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Então, nós aprendemos que a igreja de Jerusalém é um modelo a ser seguido tanto no primeiro século, né, irmão Gé, mas também no dia de hoje. É claro que tinha ali os seus problemas. A igreja estava começando, principalmente problema doutrinário, vamos falar mais à frente. Mas essa igreja, esse problema não deixa claro que ali os apóstolos, eles perseveravam na doutrina, né? Na doutrina e na palavra e na oração. A palavra diz que eles tinham tudo em comum. E ali eles oravam e bendiziam o nome do Senhor. E a igreja cada dia crescia em graça no Espírito Santo, né? Essa era a igreja a ser seguida, que nós devemos pegar o modelo para nós também nos dias de hoje. Amém. Lição de número 3 vai falar sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho, cujo texto áureo é: quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, verso 12. Já na introdução vai dizer: essa lição, ela mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. Por meio da pregação da Bíblia é que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo, não transmite apenas palavras vazias, mas mensagens vivas e transformadoras que vêm da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica, ela traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. E ela traz a nossa conclusão nessa lição, diz assim: chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos uma grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimento limitados, sabia expor com maestria a Escritura Sagrada. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive a saber expor a Sagrada Escritura. Então nós vemos aí que nessa lição
quando conta aquele capítulo 3, que João e Pedro estavam indo à oração, naquele momento da oração, há aquele milagre tremendo, né, daquele cidadão que estava ali a mendigar, aquele coxo, e ali chamou a atenção do povo para Pedro e João. E aí, com essa palavra que está ali escrita no nosso textuário, é que Pedro vai começar mais uma pregação. Ele pregou na primeira pregação, no capítulo 2 de Atos, e foi 3.000 almas. E agora ele vai pregar novamente. E a mensagem dele é voltada e centrada em Cristo. Então é isso que é importante. Ele começou algo e mostrou um exemplo para a igreja, de que a igreja tem que estar centrada na palavra, né, na preocupação de pregar o evangelho e buscar esse poder de Deus para não só pregar a palavra, mas pregar ela cheia do Espírito Santo, para que não só a mensagem do evangelho seja pregada, mas também o poder de Deus se manifeste. Em nome de Jesus. Amém. A quarta lição vai nos dizer assim, traz o título: uma igreja cheia do Espírito Santo. O texto-chave, o texto áureo, vai nos dizer assim: e tendo orado, moveu seu lugar em que estava reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, que está em Atos capítulo 4, 31. A introdução vai nos dizer assim: veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta a partir do capítulo 4, 24 ao 31 do livro de Atos dos Apóstolos. Encontramos uma das principais marcas que caracteriza a igreja de Jerusalém. A perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunhos de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. Em 1 Pedro 4,12, essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia a seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provações para cumprir sua missão no mundo. Outras marcas, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacitada a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder. E por isso se torna relevante para o mundo. E a conclusão, né, o que nós aprendemos aqui sobre essa igreja cheia do Espírito Santo, vai nos dizer assim: é uma igreja que está cheia do Espírito Santo, que ela é cheia do Espírito Santo. Vimos que a característica de fato, uma igreja pentecostal, sua característica se torna visível e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos, de fato, ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Então, para que nós possamos suportarmos, irmãos, as tribulações, né, irmão, as lutas, perseguições, nós devemos ser aqui, como está falando dessa igreja. Nós temos lutas, irmãos, nosso corpo é fraco, mas o Espírito Santo ele nos capacita a suportar como ele capacitou a esses irmãos, né? A suportar as lutas. Muitas vezes, a perseguição, às vezes, dentro dos nossos próprios lares. Às vezes, enfrentando perseguições dos nossos parentes, perseguições no nosso trabalho. Mas se estivermos buscando, estivermos cheios do Espírito Santo de Deus,
nós suportaremos essa luta, porque a pessoa cheia do Espírito Santo, ele não se preocupa só com o seu bem-estar, mas ele preocupa com o bem-estar da sua fé, ele preocupa com o bem-estar das outras pessoas, porque o Espírito Santo, ele faz essa pessoa suportar e dar força para ele continuar a pregoar essa palavra, porque o Espírito Santo, ele nos consola, ele nos reveste. Amém? Lição de número 5 vai falar uma igreja cheia de amor. Textuário vai dizer, e era um coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Atos capítulo 4, verso 32. A introdução dessa lição me diz assim: veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados, a buscar os caminhos para suas carências serem entendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é uma expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário, generoso com aqueles que precisam de suas necessidades supridas. E a conclusão dessa lição vai nos dizer da forma que, de mais uma lição, vimos que como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja, mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificaram a dar o que lhes pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante das necessidades alheias e se auto-intitular cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento à necessidade do próximo. É muito bonita essa lição, porque fala do que aquilo que é mais sublime na igreja, a questão do amor. E Jesus vai dizer nas suas últimas instruções aos seus discípulos, no livro de João, que nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Então a identificação da verdadeira igreja, como aqui nós estamos falando da igreja de Jerusalém, é manifesto no amor. É quando eles veem que entre eles há um amor que não é deles, é um amor que veio de Deus. E a Bíblia fala que Deus derramou o seu amor em nossos corações de uma forma abundante. Esse amor é o amor ágape, aquele amor sem interesse, aquele amor que Paulo vai, em 1 Coríntios 13, vai narrar sobre esse amor, né? O amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esse é o verdadeiro amor, irmão Wanderlei. Amém. A lição 6, número 6, traz o título: uma igreja que não conivente com a mentira. Meu Deus. O texto-chave diz assim: disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Está registrado em Atos capítulo 5, versículo 3. E a introdução vai nos dizer assim, ó: um casal aparentemente despretensiosos achou que poderia lucrar às custas da santidade da igreja, ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nessa lição, aprendemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. E a conclusão vai nos dizer assim: um crente, é possível, é uma pergunta, é possível um crente pecar? Se acostumar com o pecado sem se arrepender? É possível que ele encontre até mesmo justificativa plausível para comportamentos notavelmente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida
É preciso, contudo, em outros, como no caso de Contínuo, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja, que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente, que está em 1 Coríntios 5, versículo 1 a 13. Em outras situações, Paulo deixou claro que Deus exerceu o seu direito de juízo com aqueles que havia pecado, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, de 30 ao 32. Fica alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. No caso de Ananias e Safira, irmãos, eles venderam a propriedade, né? Os irmãos todos conhecem essa história. E ali eles mentiram e o juízo ele veio imediatamente. Logo após a mentira, quando ele chega até ali, primeiro morre o marido, depois morre a mulher. Aí você vai me dizer assim, Malé, mas hoje nós estamos no tempo da graça, o Senhor, muitas das vezes as pessoas pecam e acham que não terá nenhuma punição. Irmãos, pecar, mentir é uma coisa muito fácil. Às vezes as pessoas nos perguntam uma coisa tão simples, às vezes de falarmos a verdade, às vezes, muitas vezes a pessoa nos pergunta se temos fulano, você pode ir em tal lugar assim, às vezes nós por simplesmente costume mentimos. E a mentira, irmãos, quando um crente não observa que está na prática da mentira, aquilo se torna um vício. E aí, por isso nós vemos crente apático, abatidos. Crente que, às vezes, pessoas cristãs que às vezes eles oram e você não vê nenhuma eficácia nas suas orações, porque muitas das vezes estão na prática da mentira. Mas aqui a lição ensinou bem claro. Quem é o pai da mentira é o diabo. Então, se nós irmos para essa prática da mentira, estaremos de acordo com o Satanás, o diabo, a besta, né? O maligno. Irmãos, temos que estar sempre vigilante para que nós não possamos entrar nessa prática de pecar. Porque a mentira, ela nos torna crentes raticos, né? Crente fracos. Irmão Jé. Lição 7. Uma igreja que não teme a perseguição. O texto ora vai dizer: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, verso 29. E a nossa introdução dessa lição diz assim, que desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo em diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nessa lição, veremos como Deus fez isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. E já na nossa conclusão dessa lição, diz que vimos que uma igreja capacitada pelo Espírito Santo enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não é a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição da jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes e que não podemos evitá-lo. Portanto, nosso foco deve estar em Deus, pois é Ele quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Não foi à toa que Jesus falou aos seus discípulos lá, também nas últimas instruções, em João capítulo 16, verso 33, ele diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra foi uma palavra de injeção de ânimo na igreja. Falou: olha, eu vou dizer isso aqui, mas é para que vocês tenham paz em mim. Mas vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser afrontados, eles não vão aceitar. E nós vamos ver aí, no transcorrer de toda essa lição desse trimestre, a primeira perseguição foi religiosa, foi do Sinédrio, foi dos judeus, que não aceitavam a mensagem do Evangelho. Depois você vai ver que isso vai progredir, vai virar estatal. O Estado agora, através de Herodes, vai perseguir também, não vai aceitar a mensagem que vai ser pregada. Então,
eles têm que estar preparados para isso. Jesus falou, então prepara, porque da mesma forma que perseguiram a mim, vão perseguir a vós. Da mesma forma que odiaram a mim, vão odiar a vós. Então nós temos que estar sempre convictos disso, irmão. Seja no trabalho, seja na sua família, na sua parentela, no meio da sua vizinhança, na própria igreja, de repente você vai ter obstáculos, mas você tem que ter essa confiança que o Senhor já venceu o mundo e Ele também nos dá condição de poder perseguir. Por isso que a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. A lição 8 traz o título: Uma igreja que enfrenta os seus problemas. O texto áureo, o texto-chave, diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituímos sobre este importante negócio, que está em Atos capítulo 6, versículo 3. A introdução vai nos falar assim, exploraremos a dinâmica bíblica, um ministério essencial de serviço à igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social da igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. E a conclusão que nós entendemos, concluímos, diz assim: aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerarmos os princípios bíblicos ensinados nessa passagem da Escritura para alcançá-los. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Irmãos, eu tive a oportunidade de dar essa lição, uma lição muito difícil, porque eu também exerço nesse cargo não como diaconisa, porque eu já falei na Bíblia, já falei nas outras lições, não existe, mas como cooperador da casa do Senhor. E aqui fala bem claro, aqui houve essa necessidade, que está em Atos, quando a igreja cresceu, a igreja cresceu, deu um boom, a igreja cresceu esporadicamente, cresceu de um dia para a noite, muitas almas eram acrescentadas, não era poucas almas acrescentadas, de um dia para a noite, e agora houve ali a confusão das viúvas, as viúvas que falava, a fala grega. E ali se dizia que aquelas viúvas estavam sendo injustiçadas, porque ao dividir as porções, as ajudas, elas estavam sendo negligenciadas. E ali os apóstolos reúnem com a orientação do Espírito Santo, e ali eles instituem 7 diáconos cheios do Espírito Santo para cuidar dessa parte social da igreja. Então, irmão, nós devemos saber que a igreja ela está engajada na parte espiritual, mas também é essencial a parte social. A parte social da igreja é primordial e é necessária e ela anda juntamente com a parte espiritual. Irmão Gê. A lição de número 9 vai trazer o título Uma igreja que se arrisca. E ele tem o textuário, mas eles estão cheios do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos capítulo 7, verso 55. A introdução dessa lição vai dizer-nos o seguinte. Na lição de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia.
Quando lemos esse texto de livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seus consequentes martírios marcou um momento decisivo na história da igreja cristã, quando a igreja saía para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estava tendo, portanto, o cumprimento das palavras de Jesus de que a igreja seria testemunha tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8, verso 1, marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1, verso 8. E a conclusão dessa lição vai dizer assim, que Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social e da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica. Qualificado, cheio de fé, do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento, nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Então nós temos aí o modelo, né? A irmã Vanderlei falou sobre a questão da diaconia no capítulo 6, né? A formação do diaconato, e agora nós temos aqui um exemplo de um dos diáconos chamado Estevão, numa perseguição porque ele pregava a verdade. Quem lê o capítulo 7 de Atos vai ver uma mensagem maravilhosa sendo pregada por Estevão, para mostrar desde do Velho Testamento até o Novo, que Jesus realmente é o Messias. E eles não queriam ouvi-lo. E aí agora ele vai ser levado ao martírio por causa disso. E agora também, com essa situação, nós vamos ver que na próxima lição vai falar sobre isso, a expansão da igreja. Com esse motivo dessa morte, né, ele vai ter uma visão maravilhosa do trono, vai ver Jesus de pé, esperando ele, porque ele vai ser o primeiro, né, vencedor que vai passar pelo viés do martírio, mas com a morte dele também virá uma grande perseguição, e aí a igreja vai cumprir, né, o que foi pregado em Atos 1:8, que Jesus falou que seria para que eles fossem até os confins da terra, e Atos 8:1 vai cumprir, em nome de Jesus. Meu Deus. Vamos para a 10ª lição, que traz o título, a expansão da igreja. Vai falar um pouco sobre o que o irmão já disse ali. O textual, o texto-chave: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregavam a Cristo, que está registrado em Atos 8, capítulo 4, versículo 4 e 5. A introdução vai nos dizer assim, ó. Nessa semana, vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho, mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa da sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém, mesmo sofrendo uma grande perseguição e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Meu Deus. E a conclusão dessa leitura maravilhosa vai nos dizer assim: vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco. Claro, a palavra de Deus é a cruz de Cristo. A palavra de Deus é a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem Bíblia, não é evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatizava o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos ser. A palavra de Deus diz que Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto se revestir de poder. E eles foram revestidos do Espírito Santo. Ali em Atos capítulo 1, o Espírito Santo inaugura ali, né? Ele desce, Atos 2. Ele desce ali onde estava reunido.
E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E a igreja de Jerusalém era crescida, menino, eu queria estar nessa igreja. A igreja de Jerusalém crescia esporadicamente e ali todos, nada tinha falta. Eles compartilhavam no partir do pão, nas orações. Irmãos, cada dia a igreja acrescentava mais pessoas. E ali todos eram batizados do Espírito Santo. A Bíblia diz que não faltava nada naquela igreja, que todos vendiam sua propriedade, né? E traziam aos pés dos apóstolos. Ninguém tinha necessidade alguma. Mas a Bíblia diz que começou-se uma grande perseguição. E agora, Estevão morre apedrejado. Mas ao morrer, ele diz: eis que eu vejo o céu aberto. E agora muitos, quase todos são dispersos, de menos os apóstolos que ficam ali na cidade. Mas a palavra diz que Filipe, um dos 7 diáconos escolhidos, a palavra diz que ele sai disperso, mas ele não sai correndo, não sai amedrontado, ele sai falando a verdadeira palavra. E a palavra diz que onde ele passava, onde Filipe se encontrava, ele pregava a Cristo. Muitas das vezes, irmão, nós pensamos assim: eu não sou teólogo, eu não sei falar bonito, eu não conheço todas as escrituras, eu não sei palavra rebuscada, eu não sei falar, eu não sou teólogo, eu não fiz curso de teologia. Mas eu quero dizer para você, querido irmão, que a palavra do Senhor é simples. A Bíblia diz que Filipe pregava a Cristo. Você sabe dizer que Jesus salva? Que ele cura, que ele liberta e que ele leva para o céu. A igreja continua em expansão. Essa igreja só vai acabar no dia que Jesus nos buscar, no dia que a igreja for arrebatada. Mas a igreja, ela está sempre em expansão. E a palavra do Senhor diz que se você não se preocupe com palavras difíceis, mas faça como Filipe. Pregue a Cristo. Pregue a palavra de Cristo. Pregue a Jesus. Irmão Gé. Lição de número 11 traz o título: Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O texto áureo vai dizer que respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos capítulo 10, verso 47. A nossa introdução dessa lição, ela traz assim a seguinte palavra: nessa semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas de salvação aos gentios, do que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e a graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstram fé na pessoa de seu bendito Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecoste. A conclusão dessa lição vai dizer que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Está em Títus capítulo 2, verso 11. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente da cor, da raça, que abrem seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Então é interessante essa lição, porque essa lição vem mostrar que realmente aquilo que estava sendo difícil para os judeus não queriam de qualquer maneira pregar para outros, senão para os judeus. E começou desde Pentecostes, né? Pedro pregando para os judeus e ganhando 3.000 almas, depois ele continua pregando e todos também acompanhando o mesmo modelo: vamos pregar só para judeus. Eles podiam atravessar outras nações, mas pregavam só para judeus. Mas foi necessário Deus fazer uma intervenção tremenda, divina, mandar um anjo à casa de Cornélio, que era um homem temente a Deus e dava esmola, e mandar chamar na casa de Simão Curtidor, chamar Simão Pedro, né, para que não houvesse confusão. Deu a direção, a orientação e trouxe para que Pedro pregasse a palavra. A partir da pregação da palavra, né, depois de muita relutância, mas Pedro foi com aqueles homens, levando consigo mais 6 judeus. Isso foi bom, porque houve testemunha do que aconteceu na casa de Cornélio Gentil, que toda a sua família, seus amigos, todos que estavam dentro da casa, foram também batizados com o Espírito Santo. Por isso que Pedro vai fazer essa pergunta: porventura vão recusar água aqueles que também, como nós, recebeu o Espírito Santo? Não tem como. Então ali mostrou que realmente era para todos. Jesus havia falado isso, né? Que eles iam a nações pregar o Evangelho, né? Que o Evangelho era para ir de pregar o Evangelho a todas as nações, né? A todas as criaturas, não era apenas judeus, mas
pela misericórdia do Senhor, Deus abriu a visão deles e agora foi, como diz o comentarista, foi um passo gigantesco para o início da igreja, irmã Vanderlei. Amém. Deus, perdi aqui. São 12 agora. Confusão aqui. A 12ª lição vai nos dizer assim: o caráter missionário da igreja de Jerusalém. O texto-chave, o texto-áudio, diz assim: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus, que está registrado em Atos capítulo 11, versículo 20. E a introdução vai nos dizer assim, ó: como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano. Alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano. Conhecer este fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho da cidade de Antioquia, a igreja dava seus primeiros saltos na missão transcultural. Nessa lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas das perseguições que sobreviveram a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária. E quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhava, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã em que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. E a conclusão desse assunto vai nos dizer assim, ó: o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Aprendemos com a providência de Deus, como o Deus de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja ao povo ainda não alcançados. O que se destaca não é a metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem uma obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habitará a realizá-la. Irmãos, aqui a igreja ela dá um passo, gigantesco. Ela começa a pregar. A igreja agora sai de Jerusalém e começa a fazer aquilo que o Senhor disse. Que todo o evangelho ser pregado. Samaria, até, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E agora a igreja começa a sair e a pregoar aos gentios, que somos nós, irmãos. Agora, irmãos, a palavra do Senhor, Deus de Gênesis, o Senhor ele veio para todos. Porque eu gostaria de deixar um versículo que está em Gênesis, capítulo 28, versículo 14. Olha que esse versículo maravilhoso que diz assim, ó: e a tua semente será como o pó da terra, estende-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e da tua semente serão benditos todas as famílias da terra. Então aqui já fala em Gênesis, que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Porque muita da gente, os judeus diziam assim, mas nós temos como pai Abraão. E eles desfaziam dos judeus, eles faziam dos gentios, achando assim que os gentios, para ser salvo, muitos, nós vamos ver na lição 13, que teria até mesmo que se tornar
prosélito, de se tornar judeu, toda a prática de Moisés para seguir. Mas a Bíblia fala, já tem a promessa que em Abraão todas as famílias da terra todos os povos seriam abençoados. Irmão Jerry. Nós agora definitivamente estaremos na lição 13, a lição que vai ser ministrada no próximo dia 28 de setembro de 2025. Estamos encerrando mais um trimestre para a glória de Deus. E o título dessa lição vai falar sobre a Assembleia de Jerusalém. O textuário diz que, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Atos capítulo 15, verso 28. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. E como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A lição bíblica em classe dessa lição vai estar em Atos capítulo 15, verso 22 a 32, que vai dizer assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio desses escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciões, os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhe tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com nosso amado Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, nos quais da boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos alguns, senão essas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fazeis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também era profeta, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Nós temos 3 objetivos nessa lição, que é mostrar o contexto, né? O primeiro objetivo, o contexto e motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. O segundo é relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. E o terceiro é reconhecer a importância, né, da direção do Espírito Santo na resolução de conflitos, na preservação da unidade da igreja. Amém. A nossa introdução, ela diz assim: com essa lição, terminamos mais um trimestre, pena, né, de estudo sobre a igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistiu que os gentios convertidos à fé que os deveriam guardar a lei, melhor dizendo, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, e o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e a sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo, e é isso que veremos agora, e a palavra-chave é Assembleia. Nós vamos falar de uma forma bem resumida, porque nós tivemos que fazer, né, esse bate-bola de todas as lições. Vamos falar um pouco dessas questões. Não vou estar lendo todos os subtópicos, mas vamos estar falando um pouco. Mas surgiu esse problema, já estava sendo, né, veiculado, e chegou até Jerusalém isso aí, que no meio dos que converteram, né, entre aspas, lá em Jerusalém, ou na pregação dos apóstolos, ou até mesmo daqueles que ouviram a mensagem e pregaram para outrem. Então aí eles eram convertidos, mas alguns, né, entre os fariseus, colocou no coração que todos, para serem realmente salvos, deveriam seguir os ritos, né, chamados judaizantes. Ritos judaicos, o que é? Principalmente a circuncisão, obrigando aos gentios convertidos. Até então, no princípio, não queria nem pregar para os gentios, né? Vamos entender isso. Depois, agora, quando os gentios começam a se converter, agora vamos judaizar eles, vou fazer eles se tornar judeus. Não conseguiram entender que o judaísmo tinha um tempo, né? Que a lei, ela foi até Jesus Cristo. A Bíblia fala, a lei, ela foi até Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, até Jesus era a lei. Agora, a partir de Jesus Cristo, manifestou-se a graça. Então a graça é diferente da lei. E cristianismo não é segmento, não era uma seita do judaísmo. Então é isso que os primeiros judeus, aqueles, né, fariseus que estavam fazendo esse trabalho de judaizante e não entendiam, e queriam forçar os novos crentes
por isso que agora chegou aos ouvidos de Jerusalém, aí os apóstolos, juntamente com os anciões, que eram os presbíteros da época, se reuniram numa assembleia, né, em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, para tomar decisões, o que fazer nessa situação. Então, o nosso primeiro toque vai falar sobre a questão doutrinária. Era um relatório missionário, né? E no relatório missionário, nós vamos ver alguns relatos, principalmente do apóstolo Pedro, né? Porque se você vai ver, Pedro, ele foi bem escolhido por Deus. Deus escolheu para fazer duas coisas. No capítulo 2, ele foi o que pregou, né, para os próprios judeus, né, depois do Pentecoste, e ganhou quase 3.000 almas. E agora ele foi o que foi introduzido no capítulo 11, na casa de Cornélio também, irmão Vanderlei, para ser aquele que pregaria primeiramente ao gentio. É claro que depois o apóstolo Paulo vai se tornar o doutor dos gentios. Mas até então, quem foi o primeiro a pregar aos gentios, né, que foi dentro da casa de Cornélio, foi o apóstolo Pedro. Então ele já trouxe também, juntamente com aqueles, né, que estavam com eles, que foi bom ele estar com eles, aqueles que estavam ali, eles vieram e deram testemunho de que realmente esse relatório foi muito importante, que realmente a salvação não era unicamente para os judeus, também para os gentios. Vamos ver João escrevendo no seu evangelho que ele veio para que eram os seus e os seus não receberam, mas todos quanto, aí está falando de gentios, né? Todos quanto receberam, deu o poder de ser chamado filho de Deus. Então nós vemos que aí o relatório missionário foi uma benção, né? O Paulo já também trouxe o relatório da sua primeira viagem missionária com Barnabé, já veio Pedro também falando sobre isso, porque Paulo também pregou aos gentios nessa primeira viagem, e aí nós vemos que esse relatório foi bem completo e ajudou muito. E agora nós vamos ver o segundo subtópico, que fala sobre o legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Não aceitou não, irmãos. Meu Deus. Esse grupo composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que havia vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja sem que antes cumprisse as exigências da lei. Então, houve esse confronto. Mas o que prevaleceu? O que a Bíblia ensina. Você vai ver que quem era o pastor de Jerusalém? Era Tiago, né, o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. E ele, né, ele foi lá no Velho Testamento, buscou nos profetas mostrar que realmente já havia uma profecia. Havia profecias relacionadas que a salvação também chegaria aos gentios. Não era apenas unicamente para judeus. Então foi necessário haver essa reunião ali, né, para que realmente isso fosse solucionado, né? É claro, irmãos, que até nos dias de hoje nós ainda estamos com judaizantes entre nós, mas naquele tempo, naquela assembleia, a decisão foi unânime na direção do Espírito Santo. Segundo tópico. O debate doutrinário. Uma questão crucial, a questão gentil que chegou a Jerusalém para ser tratada, contudo os judaizantes que ali se encontravam, deixava claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos, ordenar que eles guardassem a lei de Moisés, que está em Atos capítulo 15, 5. No entanto, no entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém poderia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão. Percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com objetividade que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida antes, deveria servir de parâmetro, que está em Atos capítulo 10, 1, 46. Pedro então invoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. É Deus que conhece os corações, eles deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também em Atos, capítulo 15, 8. Então aqui, irmãos, olha só, que confusão. Ali vem uma questão muito difícil, por quê? Por isso que Deus permite, porque você vê que até Pedro, irmão Jé, antes dele ir na casa de Cornélio, o Senhor mostra para ele um lençol, né? Uma visão para que ele entenda, né? Agora Pedro aqui, ele vê que essa questão, e a Bíblia diz que quando ele vai à casa de Cornélio, ele leva testemunha, né? E ali, o Espírito Santo, depois que Cornélio, mesmo sendo já, fazendo toda a prática, mas quando ele prega a Cristo, não é isso? O Evangelho de Cristo, o Espírito Santo desce naquele lugar e toma ali a todos, né? Então ali é mais ou menos comparado como no Atos 2, né?
que o Espírito Santo desceu sobre todos. Então ali ele desce, né, representando sobre todos os gentil. Então agora, olha a confusão. Agora quando eles aceitam Jesus, que eu gosto, primeiro, igual o irmão já falou, eles achavam que eles não mereciam nada. Mas agora, quando os gentios começam a aceitar Jesus, eles voltam atrás, começam a dizer, não. Para eles ser salvos, eles têm que aceitar o evangelho. Isso quem falava os judeus que já tinha aceitado a Cristo. E agora eles têm que fazer toda a lei de Moisés. Mas, irmãos, olha só que então esse assunto não era um assunto de colocar debaixo do tapete. Tem assunto que nós temos que discutir, que temos que chegar a uma solução. E agora o Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão. Então agora eles vai ali, né, na gravidade da questão, e eles reúnem e ali se decide. Por quê, irmãos? Porque os gentios, eles aceitavam a Jesus e segundo como o Espírito Santo já tinha ordenado, eles não tinham que fazer toda a prática, né, de Moisés. Porque a lei, ela serviu de ai até Cristo. Agora, os judeus, sim, quando os judeus eles continuam com a prática deles, que tinha que fazer os rituais, porque eles são judeus. Mas o gentio, ele não tem, ou por obrigação, a estar seguindo a prática judaizante. A experiência do Pentecostes na fé do gentil. O derramamento do Espírito sobre o gentil, anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, que eu já acabei de falar, havia sido uma experiência objetiva e física observável por todos os presentes. Ali que está em Atos capítulo 10, 44, 46, Atos 2, 4. Pedro esperava que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus, que havia questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo, por ocasião de seus debates com os crentes da galáxia. Da mesma forma, ali, Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável, que todos, portanto, tinham consciência de que havia recebido, que está em Gálatas 3:5. Então, ali vai haver, né, havia uma experiência já anterior, né, que já tinha acontecido. E Pedro agora usa o mesmo argumento, né, para defender, né, a posição, né, que foi levada em favor do gentil, não é isso? Uhum. No terceiro subtópico diz assim: a fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro percorreu a experiência do Pentecostes como sinal da validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, irmão do Senhor Jesus, recorre a profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas. E como isso concordava as palavras dos profetas, que está em Atos capítulo 15. A aceitação dos gentios na igreja não era inovação, nem respaldo. Sem respaldo. Sem respaldo na escritura. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte de seu povo. Esse era um favor divino, fruto de uma graça e que nada mais precisava ser acrescentado. Então, aqui vai se decidir, vai ter o primeiro concílio, né? Vai se decidir que a salvação, aí no terceiro, meu marido vai entrar mais, vai mostrar que a salvação, ela é feita pela graça e não pela lei. Mas é claro, irmão, que nós temos que saber que não é uma graça barata, né? Porque o modo falando que parece pago, parece que é uma coisa sem importância, mas foi pago sim, um alto preço. Cristo Jesus morreu por nós, ele derramou seu sangue na cruz, né? O Pai enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Mas agora a questão aqui era que os gentios não precisariam
fazer toda a prática da lei, porque agora a lei agora todos que chegam até a Jesus, tanto judeu como gentil, nós somos igreja. Então, até os judeus, se eles não quiserem, né, irmão Jé, praticar a lei de Moisés, eles não são também obrigados. Por quê? Nós estamos agora na graça de Cristo Jesus, porque a lei civil de Aio até a cruz. Irmão Jé. Amém. Nós estamos chegando ao terceiro tópico, que vai falar sobre a decisão da Assembleia de Jerusalém. O que foi decidido na Assembleia de Jerusalém? O primeiro concílio de Jerusalém. O Espírito na Assembleia. Digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Apareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né, Atos 15, 28. O Espírito Santo não é apenas visto como uma doutrina da igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz um paralelo com Atos 5, 32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. Nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem, versículo 32. Irmãos, nós já vi alguns comentaristas dizer assim, que se você substituísse Atos dos Apóstolos por Atos do Espírito Santo, seria a mesma coisa. Porque, na verdade, desde que o capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado na igreja, foi aí, a partir daí, que em todas as situações, em todos os capítulos do livro de Atos, você vai ver o Espírito Santo agindo, direcionando, derramando o seu poder. Nós vamos ver aí, esse capítulo aqui, antes do capítulo 15, no capítulo 13, é o Espírito Santo, numa reunião de oração em Antioquia. A gente havia ali vários, né, profetas, vários, né, doutores que estavam ali reunidos em oração e jejum. Foi quando ele bradou no meio dali, dizendo, separando a Barnabé e a Saulo para uma obra missionária. Então o Espírito Santo já estava dentro da igreja, trabalhando desde o princípio, corroborando para que a obra crescesse através da mensagem do Evangelho e através da manifestação dos dons espirituais. Então nós vemos aí que por isso que agora, na decisão da Assembleia ali em Jerusalém, também o Tiago, que era o pastor de Jerusalém, vai dizer isso, né, que pareceu bem, não só ao Espírito Santo e a nós, quer dizer, ele nos guiou e também nós concordamos com as palavras que o Espírito Santo nos deu e somos agora testemunha que realmente é a forma correta de agir com os gentios, né? E aí nós vamos ver também no segundo subtópico a orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos 15, 28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas, Atos 15, 32, e que eles fizeram parte da comissão que levava a carta com a decisão tomada pela Assembleia. Indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio dos seus dons, né? Isso explica porque as coisas funcionam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva. Deve ser também padrão na igreja de hoje. Irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho. Já falei em outras lições sobre isso. Nós somos a igreja desse tempo presente do século XXI. E é uma igreja que está vivendo debaixo de um contexto social muito difícil, porque nós estamos vendo o tempo da correria, da rapidez de comunicação, rapidez de alimento, rapidez, o fast food. Tudo que queremos tudo muito para ontem, nós não queremos para amanhã, nós estamos querendo as coisas para ontem. Então, o que acontece? Nós não temos paciência de dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor e esperar que venha uma resposta de Deus para as nossas decisões. Muitas vezes nós tomamos decisões crendo, eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu sou salvo, eu estou no hall de membro da igreja, eu tenho uma carteira de, né, como missionário, ou como pastor, ou como evangelista da igreja, eu tenho isso, tenho aquilo, então eu tenho uma comunhão na minha visão, né? Eu tenho intimidade com Deus e tomar uma decisão e saber que é de Deus. Mas será que realmente tudo que decidimos nos dias de hoje vem do nosso Deus? Será que realmente o Espírito Santo, e nós podemos falar como o Tiago falou, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós? Será que realmente nós podemos falar, expressar assim, com veemência, com certeza, com convicção que realmente o Espírito Santo está nas nossas decisões? Porque nós não temos paciência de esperar realmente o bradar do Espírito Santo, vir um sonho, uma revelação, uma visão, um profeta, né? Alguém sendo usado pelo dom de profecia. Porque acredita-se aqui que porque havia alguns que tinham dom de profecia ou o ministério de profeta, que Deus derramava o poder dele nessas pessoas e era através deles que a mensagem chegava, através da igreja. E aí eles, crendo que era o Espírito Santo que falava, então eles acreditavam que a resposta vinha da parte de Deus. Então nós temos que entender isso.
nós não estamos nos assemelhando a eles. Por isso que ele falou, será que isso é o nosso padrão de igreja hoje? É uma pergunta para nós. Será que o padrão da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, é o padrão da igreja de hoje? Será que realmente todas as decisões da igreja têm a ação de Deus? O Espírito Santo está corroborando, assinalando, né, endossando que realmente ele está no negócio? Ou, de repente, nós estamos igual a igreja de Laodiceia, achando que Jesus está na casa, a igreja, Jesus está lá do lado de fora, batendo na porta, né? Vamos lá para o terceiro subtópico. O parecer final da Assembleia. O parecer final, pai. Parecer final. Eu vou ler isso aqui, depois você fica com a conclusão aí. Comentar. O parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Atos 15, 29. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça. Isso é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando o extremo de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus não. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveria impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Nós temos aí dois pesos, duas situações diferentes. Nós temos o crente agora gentios e nós temos agora os crentes judeus. O crente judeu já veio dessa formação mosaica, né? Seguindo todo o ritual, tem uma alimentação exclusivo de acordo, né? Você vai ver que Pedro não queria aceitar aquela visão porque era comida que os judeus não comiam, quando Deus mostrou aquela visão para ele. Então ele tinha todo o ritual na questão de comida, na questão cerimonial, na questão da circuncisão, na questão de tudo isso. Então o que foi aí uma questão de equilíbrio na decisão no parecer final da Assembleia? Que não ia tomar a liberdade dos novos crentes gentios, ao mesmo tempo também permitiria o convívio pacífico entre eles e os judeus, né? Para que eles também falassem, vocês também vão ficar livres, pelo menos dessas questões que nós estamos colocando aqui, vocês vão se eximir, não vão poder comer carne sacrificada a ídolos, não vão poder comer do sangue, da fornicação, dessas coisas nós não vamos permitir, que isso não é bom que vocês participem, porque também pode estar incorrendo em pecado. Amém? Quer comentar? Sim. Porque aí nós vemos que nós temos que entender, irmãos, que... Eu vou ler a conclusão? Posso ler? Pode ler e faça o comentário. A conclusão, vamos dizer assim, a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocada por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa, que requeria muita habilidade por parte da habilidade para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, Haggai tornou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Irmão, nós temos que entender o seguinte, aqui parece que é o primeiro concílio, não é isso? Irmãos, hoje não se fala concílio, não tem esse concílio, mas se tem as reuniões. As reuniões de membros, antigamente tinha as convenções. Tem reunião de membros, antigamente a Assembleia de Deus, eu falo da Assembleia porque é o que eu conhecia. Tinha todo, em 2 meses, tinha reunião só de membros, né? Hoje em dia já é mais aberto. Hoje tem as convenções, irmãos, que se reúnem os ministros, né? Os pastores, presbíteros, né? E ali se decide a questão da igreja. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque aqui a palavra diz que eles buscavam o Espírito Santo, estava presente, e suas decisões eram pautadas na orientação de quem, irmão? Do Espírito Santo. Eu vou falar uma causa aqui, os irmãos vão achar meio estranho, mas eu tenho um conhecido, não é ético falar o nome, e ele disse para mim assim que ele vai sempre nas convenções, porque ele é um pastor. Ele diz assim que nas convenções eles estão tentando aprovar o casamento estável, irmão. Olha só. A união eu sempre confundo. Desculpa aí. A união estável, irmãos. Eu conheço um pouco sobre esse assunto, que eu já precisei ajudar uma pessoa. Irmãos, a união estável é um contrato que qualquer pessoa pode fazer.
Um amigo que quer visitar, né, a pessoa no carro, às vezes só através dessa união estável é possível. Então esse é um contrato que não é um contrato de casamento, mas é um contrato assim, temporário, para que a pessoa possa entrar, né? Eu não sei se é usado em outras coisas, mas a forma que eu conheço que usa é quando entra, né, na presídio de prisões. E algumas convenções estão tentando legalizar essa união estável como casamento. Irmão, nós temos que estar buscando, o marido conversa muito sobre isso, buscando a palavra de Deus, buscando a orientação do Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque há muita coisa que está, como é que fala? Tratada em convenções que está fora da doutrina bíblica, está fora da presença de Deus. Deus não está concordando com muita coisa que está sendo decidida. Irmãos, então nós temos que buscar a orientação do Espírito. Essa última lição, né, vocês vão estudar nas suas classes. Mergulhe nessa lição, né, irmão? Já mergulhe, porque essa lição vai falar muito sobre isso. Irmão, nós temos que estar buscando a orientação do Espírito Santo de Deus para nossas vidas, porque há muitas decisões errôneas e algumas delas não são instruídas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Estamos encerrando então esse trimestre, né? Uma lição maravilhosa, cujo título é Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Eu sempre aconselho os irmãos, né? Não jogue essa revista fora, guarde lá, onde você tem costume de guardar, na sua biblioteca, na sua estante. De vez em quando, leia novamente, se você tem no seu celular em PDF, melhor ainda. Leia novamente, medite novamente em algumas lições. Às vezes nós temos lições que muitas vezes as pessoas jogam fora ou, né, abandonam, mas tem muitas coisas aqui que você pode rever novamente, até na questão de como se comportar como igreja, né? Porque aqui é o grande exemplo de modelo de igreja que foi a igreja em Jerusalém. Então, e mais um conselho, querido. Não deixa de ir à Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo, esteja ali no encerramento desse trimestre e vem lição nova aí para abençoar a sua vida, tá bom? Que Deus em Cristo venha te abençoar e venha nos abençoar no nome do Senhor Jesus. Amém.